Bem, iremos ao Rio de Janeiro. A eleição de diversos políticos que fizeram um discurso de ódio preocupa a Comissão Arnes. Alguns retrocessos aos direitos humanos já são visíveis. A defesa dos direitos humanos é uma coisa fundamental de qualquer sociedade civilizada. Nós tivemos um grave problema. Governamentais, em todos os níveis, atuem, porque elas foram eleitas para isso. E, em segundo lugar, impedir que tudo isso vá para debaixo do tapete, porque a tendência, o percentual mínimo dos casos de homicídio que são apurados, alguma coisa menos de 5%, é um exemplo do que o silêncio pode fazer em relação a assegurar a impunidade. Tortura, assassinato, prisões ilegais e intimidações. Hoje foi o dia de voltar ao passado e relembrar um dos períodos mais obscuros e cruéis da história do Brasil. Ditadura nunca mais, memória e verdade sobre 1964 foi tema de um debate na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Leste. A reportagem é de Marta Raquel. A ideia do evento surgiu a partir de uma discussão que algumas entidades aqui da EASH estavam fazendo de entender o momento político que a gente estava vivendo e principalmente os discursos recentes do Bolsonaro à frente da presidência da República, né? A gente já sabe que ele tem todo um histórico de atuação e de defesa das bandeiras do grupo dos militares e ao longo dos seus 28 anos como parlamentar, ele sempre promoveu a defesa de questões que são muito caras para a gente, para a nossa democracia, para os direitos humanos. E agora, à frente da presidência da República, há umas 2 semanas, ele soltou a partir de um mecanismo institucional do Planalto, que é muito grave isso, para os jornalistas, que deveria ter a comemoração, a partir de várias unidades do Exército no país inteiro, da celebração desse movimento de 64. Então, ele pauta na prática um movimento revisionista, né, um revisionismo histórico do que foi a ditadura militar. Depois do que aconteceu ano passado e com as atuais a volta do conservadorismo, os estudantes, principalmente aqui na IASH, a gente percebeu que as pessoas elas estão muito perdidas sobre o que está tudo acontecendo. E a gente queria trazer um pouco dessa memória de volta, de como as pessoas se organizavam, como que elas trabalhavam em conjunto nessa época. Porque um dos convidados é meu avô. E por nossas conversas sobre ditadura militar, eu percebi que muitas das coisas que eu sabia porque ele me contava, ninguém sabia porque na escola não mostra. Eu não fui preso, mas conheço muita gente. O Oré, a gente era metalúrgico, trabalhava na mesma empresa, entendeu? Quando descobriram que ele era comunista, foram procurar ele. Ele teve que cair na clandestinidade, né? Mas depois de um certo tempo não tinha como ele manter a família, ele se manter em clandestino, né? Entendeu? Então, o primeiro dia que ele apareceu na casa dele, os caras prenderam ele. Eu fui preso a primeira vez em 1969. Foi um horror, né? Era um centro de tortura. Eu fui preso pelo RECMEC, fiquei preso aqui no quartel, no posto de guarda do RECMEC, que funcionava ali no Ibirapuera, e era um centro de torturas, né? Depois dali eu fui para o DOPS, que também era um centro de torturas, era a época do Sérgio Paranhos para o Fleury, e ainda não tinha Obama, mas não tinha ainda o DOI-CODE, né? E depois em 73 também voltei à prisão, que também foi uma época que era o brilhante Ustra que comandava lá. Queria muito que essa juventude tivesse contato com isso. As ditaduras, elas oprimem, massacram, elas deturpam, elas judiam, elas torturam. Então nós precisamos lutar sempre pela democracia, pela liberdade de pensamento, de expressão, de imprensa, pela liberdade de eleições livres, pela liberdade de poder opinar, formar a sua opinião própria e a liberdade de se organizar, porque só um povo organizado, ele conquista dias melhores e uma sociedade mais justa. No ano passado, as polícias militar e civil mataram mais de um suspeito de roubo por dia no estado de São Paulo. De acordo com o estudo do Instituto Sou da Paz, 409 pessoas acusadas de assalto foram mortas durante a abordagem policial em 2018. Em 64 casos analisados pelo Sou da Paz, o boletim de ocorrência nem mesmo cita o crime que o acusado cometeu ou tentou cometer antes da abordagem policial. Praticamente 60% dos mortos pela polícia tinham entre
15 e 29 anos. Levantamento da ouvidoria da polícia mostra números bem mais modestos, mas igualmente preocupantes. Aponta que foram 193 os mortos em confronto com a PM, de acordo com a versão oficial. O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado delegado Marcelo Freitas, apresentou hoje seu parecer aos integrantes do colegiado. Até o momento não foi iniciada a leitura do texto. Oposição e base governista travam um verdadeiro duelo com base no regimento da Casa para definir como serão os debates e a tramitação. A reportagem é de Welson Kalinowski. A audiência na CCJ da Câmara começou com um atraso de quase 40 minutos. Tempo necessário para que tanto os parlamentares da base governista quanto da oposição pudessem traçar as estratégias sobre como receber e abordar o relatório da PEC da reforma da Previdência, encaminhada para o colegiado nesta terça-feira pelo deputado delegado Marcelo Freitas. Os primeiros tinham pressa para a leitura e o início dos debates ainda hoje. A oposição optou por utilizar o mesmo repertório permitido pelo regulamento da Câmara: obstruções, questões de ordem e discursos de líderes. Deixa ele apresentar a questão. Deputado, se Vossa Excelência puder me trazer aqui até a mesa, porque não é questão de ordem. Questão de ordem já foi decidido. Vou lhe apresentar a questão de ordem, presidente. Ao relator cabe super-se. Me permita concluir. Tá, mas é matéria me permita concluir para que Vossa Excelência possa, a partir de outras leituras, rever uma posição que está prejudicando a avaliação desta própria comissão e tirando as prerrogativas dos parlamentares que aqui fazem parte. Queria entender o seguinte, ele vai ler o relatório, vai entregar o relatório antes. A gente pode obter essa... Deputado, não há questão de ordem, vamos passar. Nós precisamos que a sociedade saiba, conheça a posição, o rosto, a opinião. Saiba da fraude eleitoral do ano passado, do candidato que não foi a debates, não apresentou ideias, mas um candidato que não falou jamais favorável à reforma da Previdência, porque é um sem palavra, sem ética e sem moral. Nós temos que utilizar tudo aquilo que os votos que nos trouxeram até aqui nos dão para proteger a cidadania do país em relação a preservar um sistema de previdência pública, muito especialmente o sistema de previdência pública que garante as menores aposentadorias. O objetivo é impedir a tramitação da PEC e derrubar o texto ainda na CCJ, com base na inconstitucionalidade de se alterar regras e cláusulas pétreas que regem o sistema de aposentadoria no Brasil. É impossível que essa Câmara possa aprovar um modelo de capitalização. Não garante que os trabalhadores tenham direito à aposentadoria no futuro. Cria, sim, um rombo gigantesco orçamentário no país, tendo em vista que seus custos de transição são muito maiores do que o suposto 1 trilhão de reais de economia e porque acaba com aquilo que é uma cláusula pétrea da Constituição, que é o direito à aposentadoria, o direito à seguridade social. A previdência social no país, ela é instituída num regime de solidariedade intergeracional e com 3 responsabilidades no financiamento: do próprio segurado, da empresa que contrata esta força de trabalho e da sociedade como um todo. Uma das mudanças que o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro querem fazer é introduzir a tal capitalização, que é a privatização da Previdência, ou seja, literalmente o fim da Previdência Pública que está previsto na Constituição. E esta Previdência Pública, ela é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, por isto a inconstitucionalidade. Eu converso agora, ao vivo por telefone, com o repórter Welson Kalinowski, que tem mais informações. Boa noite, Welson. Boa noite, Ana Flávia. Agora, aproximadamente 4h30 após o início, segue ainda a audiência pública na CCJ da Câmara dos Deputados. E houve um bate-boca acalorado, com empurra-empurra, entre deputados da base governista e de oposição por volta das 6h30 da tarde. A sessão teve que ser suspensa por cerca de 10 minutos. A deputada Sônia Bonfim solicitou a retirada da matéria da pauta, mas por votação não foi atendida, acabou derrotada. Veio então um pedido de vistas do relatório, mas os parlamentares do governo e o próprio presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini, discordaram.
E então a deputada Maria do Rosário solicitou uma última questão de ordem sobre um artigo do regimento da Câmara que permitiria o pedido de vistas. Francisquini rejeitou esta e essa questão de ordem, vários outros pedidos similares, solicitando então ao relator o início da leitura. Houve então muita tensão no ambiente e a mesa da presidência foi cercada. Agora, na volta dos trabalhos e ainda neste momento, o relator segue na leitura do texto. A tendência é de que a partir desta quarta-feira inicie-se então os debates da Previdência. Mas a oposição, a partir de amanhã, pode sim fazer o pedido de vistas e protelar essas audiências, esse debate, por 2 sessões, o que empurraria o início dos trabalhos para a semana que vem. Só que é uma semana mais curta, de feriado, e isso pode empurrar ainda em 2 semanas, então, o início dos debates da PEC da Previdência na Câmara. É com você, Ana Flávia. Obrigado, Elson, pelas informações e bom trabalho. Bom, um país como o Brasil pode ser dominado por outro e entregar suas riquezas? José Lopes Feijó comenta a tragédia que significa o fim da soberania nacional.